Obito, sem dúvida, se mostrou ser um dos personagens mais poderosos na obra de Naruto, sendo capaz de amedrontar quase que qualquer shinobi, e isso, basicamente, apenas utilizando seu Kamui como sua principal arma. Porém, isso nos traz uma reflexão muito intrigante. Se só utilizando o Kamui, Obito já era assustadoramente poderoso, imagina o nível absurdo de combate que ele alcançaria caso utilizasse genjutsus durante seus combates. Essa combinação seria algo absurdamente difícil de se combater, o colocando em um outro nível dentro da obra. Mas essa reflexão fica ainda mais intrigante quando percebemos que o nível de genjutsu de Obito era extremamente poderoso, onde, por exemplo, vimos que ele foi capaz de controlar a Kyuubi e também controlar e manipular o quarto Mizukage durante anos. Mas então, se ele era capaz de utilizar tal técnica em um nível tão alto, então por que tão pouco a aproveitou em suas lutas? Bom, é o que vamos tentar entender no vídeo de hoje. Esse é o Vórtice Anime, onde o universo dos animes se encontram em um único lugar. Já se inscrevam no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Bom, como de praxe, o primeiro argumento, e que com certeza a maioria de vocês já estão pensando, é óbvio que essa questão foi por puro roteiro, ou que nerfaram Obito para dar continuidade na obra, e coisas do tipo. Bem, não posso negar que isso realmente possa ser uma possibilidade. Porém, eu creio que Kishimoto deixou muitas questões subentendidas dentro da obra e no universo de Naruto, e juntando algumas peças que são jogadas ao longo da história, podemos chegar a algumas respostas. E essa reflexão pode ser exatamente uma dessas que possuem explicações, se nos atentarmos em alguns detalhes que giram em torno dela. Então vamos lá. A primeira é que, inegavelmente, a capacidade de uso e controle de genjutsu do Obito era maestral, pois, como dito anteriormente, controlar a Kurama na invasão de Konoha enquanto lutava contra Minato e também controlar e manipular o quarto Mizukage durante anos são feitos extremamente significativos, onde podemos destacar ainda mais o controle que ele exercia sobre Yagura, pois poucas vezes vimos um genjutsu perdurar por tanto tempo dentro da obra, algo que esperávamos ver apenas Shisui Uchiha sendo capaz de realizar com o Kotoamatsukami. Ou seja, aqui podemos descartar qualquer ideia que o não uso de genjutsus durante suas batalhas tenha a ver com o seu genjutsu ser fraco ou ineficaz. Na verdade, é o oposto. Sempre que ele usou genjutsus, eles foram extremamente eficientes e eficazes. Entretanto, quando analisamos bem, percebemos uma grande peculiaridade nos momentos em que ele resolveu utilizar genjutsus, que pode ser a chave para entendermos essa questão, que é a condição de uso. Quando retornamos aos momentos da obra em que Obito decidiu usar genjutsus, percebemos que ele sempre se utilizou dessa técnica com uma certa preparação prévia e tática, principalmente quando seu oponente já se encontrava rendido e sem forças para resistir, na maioria das vezes apenas para manipulá-los e não para vencê-los. Mas como assim, vocês podem estar se perguntando? Bom, tirando o uso sobre a Kurama, Obito aparentou utilizar o genjutsu somente ao final de suas batalhas, e nós podemos ver isso em alguns momentos, como por exemplo em seu confronto contra Konan, onde apenas utilizou a técnica quando já havia a rendido e a derrotado. Apenas a colocou em seu genjutsu quando já não tinha mais forças para mostrar resistência, e assim conseguir a localização do Rinnegan de Nagato. Outro momento foi contra Torune e Fu, onde ele não recorreu à técnica em nenhum momento para vencê-los, mas mais à frente pudemos vê-los sobre o efeito de seu genjutsu, quando já haviam sido rendidos e posteriormente sendo utilizados como cobaias para o uso do Edo Tensei. E por último, temos o próprio quarto Mizukage, que apesar de não termos tido a possibilidade de ver esse combate, e sendo assim não ser possível confirmar se ele usou genjutsu durante a batalha ou não, de qualquer forma, ele também serviu novamente como mais um ninja que estava sob o controle de seu genjutsu apenas para ser manipulado e para controlar suas ações a fins de interesses próprios. Ou seja,
Obito tinha uma forte capacidade de controle e duração no que se diz respeito à sua técnica de genjutsu, o que coincide também com a possibilidade da potencialização que pode ter ocorrido devido à combinação com as células de Hashirama. No entanto, olhando para os cenários em que ele escolhia usar genjutsu, fica muito sugestivo e transparece uma sensação que Obito tinha uma certa dificuldade com o tempo e a velocidade necessária para colocar seus adversários sob os efeitos de genjutsus, especialmente em combates mais dinâmicos, onde não havia muito espaço ou tempo para usar essas técnicas, o que justificaria ele utilizá-lo apenas em momentos oportunos, onde já com seu adversário enfraquecido, conseguiria aplicá-lo com mais tranquilidade, somente para fins de manipulação, já que em combate a esse ponto seria mais eficiente apenas eliminá-lo, sem a necessidade de colocá-lo sobre qualquer genjutsu. Já referente ao seu uso na Kyuubi, como controlá-la já era parte do seu plano naquele momento, provavelmente Obito já havia preparado seu genjutsu antecipadamente para ativá-lo, assim que a libertasse. Outro ponto que reforça a ideia de que Obito talvez precisasse de mais tempo para ativar seus genjutsus é que isso não é algo incomum no universo de Naruto, onde, por exemplo, o próprio Kotoamatsu Kami do Shisui foi mencionado por Itachi como uma técnica que exigia um longo tempo para ser usada novamente, depois que o mesmo havia utilizado para se libertar do controle do Edo Tensei. Por fim, vale destacar também que, por compartilhar os mesmos olhos, é muito interessante perceber que Kakashi também raramente usava genjutsus, o que pode reforçar a ideia de que essa nunca foi a especialidade do Sharingan do Obito. Além disso, o fato de ambos possuírem apenas um dos olhos pode ter influenciado na eficácia dessa técnica, já que, em geral, as técnicas do Sharingan tendem a ser mais poderosas quando usadas com os dois olhos em conjunto. Bom, mas é isso. Isso são só algumas observações para tentar entender o porquê Obito não utilizava seu genjutsu durante suas batalhas. Mas e aí, o que vocês acham? Ainda acreditam que realmente foi apenas por roteiro ou haveria alguma outra explicação para isso? Deixe nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo e tamo junto!